Hoje eu quero fazer você lembrar, levar você até o Sermão da Montanha, o famoso Sermão de Jesus Cristo. Escute essa palavra que está escrita em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus Cristo agora conclama os seus discípulos, aqueles que o seguiam, e dá-lhes várias instruções. Este foi o maior sermão de Jesus Cristo, ou então um dos maiores que ele pregou. E este sermão, ele é conhecido como Sermão da Montanha porque foi pregado no alto de um monte. Jesus subiu ao monte e começou a falar. Estes versículos que ora acabei de ler são referentes à primeira parte desse sermão, onde Jesus está dizendo, com referência àqueles que são bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa, no original, feliz. As pessoas que são felizes. Ele começa falando a respeito dos pobres de espírito. Ele fala sobre os que choram, fala que são felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E aí até que o momento ele chega neste texto que lemos. E é importante notarmos, irmãos, que Jesus Cristo aqui está falando que são felizes aqueles que sofrem perseguição. É difícil para nós imaginar a felicidade na vida de uma pessoa quando esta está passando por perseguições, por afrontas, por calúnias, por difamações. Vemos casos de pessoas que passam difamações e elas acabam entrando até mesmo em um grau de depressão muito grande. Acabam tendo que fazer tratamentos psicológicos e psiquiátricos, porque nós sabemos que a dor de uma afronta, ela é muito maior do que uma dor física. Você ser acusado, você ser perseguido, isso é muito maior. A dor, o sofrimento é muito maior do que o sofrimento que você tem quando você se fere, quando você faz um corte. Porque esta dor, ela vai dentro do coração. A perseguição, que você sofre, as injúrias, as calúnias, elas vão dentro do nosso coração. Então ferem por dentro a nossa alma. E Jesus bem sabe disso. E por que é que ele diz feliz? Nós compreendemos que Jesus Cristo diz que ele está falando com referência àquilo que virá depois daqueles que forem perseguidos por causa da justiça. Porque ele diz no finalzinho do versículo 10, deles é o reino dos céus. Quando nós nos preocupamos em ser justos, em fazer a justiça, em cumprir com a ordem divina, de falar a verdade, de ajudar aos outros, de ser justo em nossos caminhos, não pense você que você encontrará apoio em todas as classes, de todas as pessoas. Não. Muitas das vezes, e na maioria delas, você será perseguido, você será afrontado, você passará por calúnias, por sofrimentos muito grandes. E isso, em alguns momentos, culminará num sofrimento e numa tristeza profunda dentro de teu coração. Isso é normal. Há pessoas que dizem que não é normal um cristão, um crente sentir tristeza. Mas é normal sim, porque até mesmo o próprio Cristo chorou. Nós vemos duas ocasiões em que Cristo chorou. A
primeira e a mais lembrada é com relação a Lázaro. Em João capítulo 11, quando Lázaro estava ali, naquele túmulo, estava morto, ele era amigo de Jesus, era amigo muito chegado. No versículo 35 diz: Jesus chorou. Ele chorou porque ele conhecia aquele homem, aquela pessoa. Ele tinha um amor muito grande, uma amizade muito grande com aquela família e também com suas irmãs. E vendo o sofrimento, então Jesus chora. O outro momento que Jesus chora é porque ele fica triste ao ver que as cidades impenitentes, no caso, quando ele diz: quantas vezes quis eu ajuntar vós como uma galinha junto os seus pitainhos, e vocês não quiseram. Quando ele lança em rosto aquelas cidades em que ele pregou, em que ele curou e que ele operou muitos e grandes milagres, e eles não o aceitaram. Jesus também ficou triste. Então, vai acontecer muitas das vezes de você se entristecer, de você passar por tristeza, por aflição. Mas isso não quer dizer que você está em falta com Deus, que você não está bem com Deus. Não, muito pelo contrário. A tristeza faz parte da nossa vida. E ser perseguidos causa com certeza tristeza. Ninguém, ao ser perseguido, ri, fica alegre, ainda mais quando esta pessoa está fazendo e procurando ser justa. Então saiba que quando você busca a justiça, você encontrará oposição. Você encontrará muita oposição. Você encontrará pessoas usadas pelo inimigo que tentarão tirar você do foco da presença de Deus. Tirarão o foco ou tentarão tirar você do objetivo de semear justiça, de pregar a justiça, de agir justamente. Jesus continua a falar e diz: bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Há alguns anos já, um certo homem de Deus era dirigente em uma igreja numa cidade não muito grande. E este pastor, certa vez, estava ali num dos seus cultos. E ele era um jovem, ele não possuía uma mulher, ele não era casado, mas era um homem muito temente a Deus, esforçado, que se dedicava ao ministério e se dedicava àquela igreja, amava aquela igreja, aquele lugar, mais do que tudo. Certo dia, aparece uma mulher do nada e joga uma criança em seu colo e diz: fique com esse filho é seu, cuide dele, trate dele porque você é o pai desta criança. Aquilo abalou a sua vida. Aquele pastor ficou angustiado, porque mentiram a respeito de uma situação. Aquela mulher chegou e lançou aquela criança, mas aquela criança não era dele. Ele era um homem temente a Deus, ele não tinha contato com nenhuma mulher. E aquilo fez com que a igreja decaísse, muitas pessoas se afastaram, dizendo que havia um escândalo. E ele se entristeceu muito e se pôs a chorar. Passado longos anos, ele não desistiu do evangelho. Passado longos anos, aquela mulher retornou e falou toda a verdade. Ela estava sem condição, estava desesperada, e naquele momento o que ela pensou foi aquilo. E então a igreja começou de novo a se levantar. E aquele pastor, ele conseguiu provar a sua inocência, que realmente ele era um homem fiel a Deus. Mas isso marcou a sua vida. Isso foi uma injúria e ele não desistiu.
Esse é um bem-aventurado, é um exemplo de um bem-aventurado. Quantas calúnias e difamações muitas pessoas têm enfrentado. Talvez você, irmão, irmã, amigo, você tenha enfrentado calúnias. Você não sabe como sair dessas calúnias. Às vezes as pessoas se levantam contra você dentro da igreja e falam coisas que não é verdade. Às vezes no seu trabalho, na sua vizinhança, ou até mesmo dentro da família, dentro da casa, você tem encontrado calúnias, difamação. Isso tudo porque você serve a Deus. Isso tudo porque você é um cristão e porque você tem compromisso com Deus. Saiba que isto é normal e é misto. E saiba que se isso acontece com você, é um sinal que realmente você é um cristão e que você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz. E aí o inimigo usa as pessoas porque ele não consegue compreender o tamanho da tua felicidade. Mesmo que em momentos você esteja triste, daqui a pouco Deus vem, levanta você, põe de pé e você está alegre novamente. O salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus Cristo continua a falar aqui aos seus discípulos e dizendo: olha, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Saiba que quando passamos por sofrimento, por calúnias, por difamações, por causa do Evangelho de Cristo, nós temos um grande galardão nos esperando. Nós temos um grande galardão que nos espera lá nos céus. Jesus Cristo prometeu. Aí talvez você não consiga conquistar todas as coisas nesta terra que você sonha, que você planeja, que você almeja, mas lá nos céus, Jesus Cristo prometeu que tem um grande galardão esperando por você. Jesus não disse apenas um galardão, mas ele diz um grande galardão. Para aqueles que são perseguidos, que sofrem por causa da justiça, que são difamados por causa do Evangelho de Cristo. E por isso nós precisamos continuar firmes, continuar com o nosso coração firmado em Deus. Quantas coisas nós já passamos, já enfrentamos. Desde o momento em que a minha família se converteu até hoje, eu tenho visto muitas coisas acontecerem para querer nos parar, para querer nos desanimar, querer fazer regredir e voltar atrás. O inimigo lança dardos, injuria, difama, persegue, mas a gente tem continuado firme pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então nós conseguimos ser pessoas felizes, pessoas bem-aventuradas, não porque em nós existe alguma coisa, mas existe sim o dono da vida, que é Jesus Cristo. Eu agradeço a você por essa rica oportunidade de estar junto conosco. Amém.